Mas, na realidade, a interpretação que a Bíblia faz de Sodoma e Gomorra é uma outra, como está no livro de Ezequiel, que nos diz que o pecado de Sodoma e o pecado de Gomorra foi o não acolhimento. O não acolhimento dos anjos do Senhor, foi querer maltratá-los. Era uma maldade tão grande que o coração deles não sabia ser hospitaleiro nem para anjo. Queriam abusar de anjo, maltratar anjo, brincar com o sublime. E vejam como isso faz total sentido com o que Jesus diz aqui, nessa porção do Evangelho de Lucas, quando ele começa a falar de entrar numa cidade ou numa casa e ser recebido. Ou entrar num lugar, numa casa, numa cidade e não ser recebido. E sair dali e não levar nem o pó. Não querer. Não ter nenhum apego à rejeição de nenhuma natureza. Não devolver. Ao contrário, ir. E dizer, vocês rejeitaram o reino de Deus. Porque o que vocês rejeitaram não foram lobos, foram ovelhas. Que vieram em nome da paz, que comeram tudo o que lhes foi dado, que acolheram com gratidão todo o tratamento que nos foi oferecido e como manifestação de quem nós somos. Nós curamos enfermos, anunciamos a chegada da esperança eterna para o coração de todo homem. Foi isso que nós fizemos, mas vocês não quiseram. Vocês não receberam, vocês rejeitaram. Por isso eu vos digo, é Jesus, que diante dessa rejeição, desse não acolhimento, ele disse, eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma. Que antes de ser a cidade do ânus, é a cidade da não hospitalidade, é a cidade do não acolhimento. Sodomia deveria ser um termo mais bem aplicado para descrever o antagonismo hospitaleiro. Sodomia devia ser o nome a se dar a toda essa rejeição de estrangeiro. Sodomia devia ser sinônimo de xenofobia hostil. Mas a má interpretação dos fatos não se deixa corrigir nem pela interpretação que Jesus faz do significado de Sodoma, porque ele está denunciando a não hospitalidade e o não acolhimento do próximo e diz, naquele dia, haverá menos rigor para o não acolhimento de Sodoma do que para essa cidade, família, casa, hostil, preconceituosos, cheios de ódio, cheios de raiva, cheios de hostilidade, cheios de maldade, de perversidade. Haverá menos rigor para a não hospitalidade, para o não acolhimento de Sodoma e de Gomorra em relação aos anjos enviados. Por causa da dureza do coração deles, eles se fecharam para toda visita divina de anjos. Mas Jesus diz, vocês são maiores do que anjos. Se vocês não perderem a natureza de vocês, se vocês não corromperem a natureza, se vocês não ficarem com inveja dos lobos, como a maioria dos cristãos se tornaram, ou se tornaram lobos, alguns com pós-graduação, com pós-doutorado em lobicismo, ou então os que não tiveram coragem ainda são trainees, são estagiários, visando um dia ter a glória e o poder devastador e predador de um lobo. Já tem nos lobos os seus heróis. Quem tem nos lobos os seus heróis pode ter certeza de uma coisa, ovelha já não é. Ovelhas que amam lobos, ovelhas já não são. Já perderam a pureza da sua natureza, da sua identidade, e se transformaram noutra coisa. E um dos sinais é esse, a total falta de acolhimento, de hospitalidade, de compaixão, de misericórdia. Um dos sinais é esse, dessa sodomia espiritual, que é de fato, de certa forma, essa capacidade, esse desejo perverso de atochar algo
no traseiro do próximo. Se o próximo seja o próximo, quem seja. É rejeição, é não hospitalidade. É maldade, que não sente a necessidade do outro, que não consegue ser gentil nem com o anjo. Rejeitam. Por isso Jesus disse: a cidade que rejeitar vocês, que chegaram com uma mensagem maior do que a dos anjos que visitaram Sodoma, que chegaram com uma palavra superior a qualquer outra palavra já dita e ouvida, vocês chegaram anunciando o evangelho do reino de Deus e sendo habitados pelo reino de Deus, curaram enfermos, expeliram demônios, libertaram angustiados, anunciaram a boa nova, o evangelho, a chegada do reino de Deus, mas não obstante, eles não quiseram. Mas isso só vale para quem é ovelha, para quem continua ovelha, para quem continua na pureza e na simplicidade devidos a Cristo Jesus. Não basta se auto-intitular ovelha, eu conheço milhares de ovelhas auto-intituladas e que são os lobos mais predadores que eu já conheci na vida. Nem na chamada arena do mundo você encontra predadores mais perversos do que alguns deles. Contudo, eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para essa gente, com esse espírito, com essa atitude. Aí ele prossegue e diz: ai de ti, Corazim, que é uma cidade que está ali acima, pertinho de Cafarnaum, bem próximo, as ruínas estão lá, continua sendo escavada. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que era a cidade de Pedro e André, ali do lado também. Você vai a pé. E que eram cidades importantes daquele pedaço da Galileia. E eram cidades de discípulos. Como Betsaida era a cidade de Pedro, mencionada aqui no Novo Testamento como lugar onde Jesus fez curas. Tanto em Corazim quanto em Betsaida, curas. O cego curado em Betsaida, o surdo mudo curado em Betsaida, as multidões no cair da tarde curadas em Betsaida, Cafarnaum e Corazim. Então Jesus diz: ai de ti, Corazim. E diz estando ele ali a alguns poucos quilômetros de Corazim, passando por lá todo dia, tendo passado por lá ontem. Ele, Jesus, e os discípulos dele, alguns voltando para casa, outros indo para lá, fazer justamente o que ele tinha mandado, essa missão de ovelha no meio dos lobos. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro, lembram de Tiro, uma cidade ao norte mediterrâneo de Israel, onde hoje é o Líbano, havia e houve um dos impérios, não chegava a ser um império, mas era uma das potestades mais importantes da antiguidade, aproximadamente 800 anos, 1000 anos, 500 anos antes de Jesus. A cidade de Tiro era uma referência em todos os sentidos comerciais, arquitetônicos, do ponto de vista da sua marinha, dos seus recursos de porto, da sua glória, da sua maravilha de expressão arquitetônica. Tiro era uma joia. O rei de Tiro é comparado a um querubim da guarda, de tão glorioso que ele é, assim descrito no profeta Ezequiel. Mas ficou tão cheio de soberba que um dia disse: eu quero ir acima do Altíssimo. Quero ir. Eu quero passar todas as referências imagináveis. Esse é o rei de Tiro, essa é Tiro. E Jesus diz: em verdade eu vos digo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro, o profeta Ezequiel vai descrever para você a cidade e como o rei de Tiro se transformou numa figura arquetípica do poder da soberba corrompendo corações espirituais e humanos. Tanto é um arquétipo
para esse Narciso Supremo, que é o diabo, o antagonista, o Satanás, quanto também é a manifestação daquilo que de diabólico, de soberbo e arrogante pode possuir o coração de um ser humano idiota com poder. Ai de ti, Tiro, ai de ti, Sidom, que tinha a mesma glória por extensão. Ai de ti, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida. Muito menos. Porque a rejeição de vocês e a arrogância de vocês é maior do que a de Tiro e de Sidom. O rei de Tiro não me conhecia. O rei de Tiro nunca esteve diante de mim. Ele é um dos reis e dos profetas que desejaram ouvir o que vocês ouviram e não puderam. Naquele dia haverá menos rigor para o rei de Tiro, menos rigor para a cidade de Tiro e de Sidom, do que para vocês que ouvem o Evangelho, que conhecem a palavra, que recebem, que têm contato com ovelhas sinceras de Jesus, pregando o Evangelho de Jesus, trazendo nelas o reino de Deus para vocês. Haverá menos rigor. Para aquele que é o arquétipo de Lúcifer no Velho Testamento, o querubim da guarda, orgulhoso, vai ter e ser objeto de menos rigor no juízo do que vocês, que rejeitam aquilo que foi manifesto diante dos sentidos de vocês mais do que da percepção de qualquer outro ser humano anterior na história, por isso vocês não têm desculpas. Tu, Cafarnaum, que era a cidade onde ele estava, a cidade onde ele morou e viveu aqueles 3 anos e meio, onde Pedro vivia. Tu, Cafarnaum, Cafarnaum tinha se tornado um centro de milagres. Aparecida era brincadeira perto de Cafarnaum, porque na Aparecida vai muita gente, mas tem pouco milagre. A rota de Santiago de Compostela, tem muita gente fazendo turismo, mas praticamente nenhum milagre. Ou Nazaré em Portugal, ou Lourdes, ou onde quer que você queira, onde vai muita gente e tem pouco milagre. Você veja que esses santos são beatificados com base em milagres que acontecem todo dia na casa daqueles que creem no Evangelho e que oram com simplicidade. E não são beatificados em lugar nenhum, porque curar os outros não é sinal de santidade. É só sinal de que você está sob a bondade de Deus. Você e o outro por quem você ora. Então, Cafarnaum, onde as filas eram feitas, onde boa parte das descrições dos milagres dos evangelhos acontecem, é a capital do milagre, onde Jesus morou. Vocês vejam como o CEP não muda nada, proximidade não faz diferença. E ver milagres não transforma o coração de ninguém necessariamente. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Que Jesus compara Cafarnaum com o rei de Tiro, que queria ir acima dos céus, ficar acima do Altíssimo. Jesus está dizendo a Cafarnaum: vocês acham que porque houve tanto milagre entre vocês, vocês são especiais assim? Que isso é uma validação para que vocês que receberam os milagres desprezem a palavra do Evangelho que transforma a mente e o coração? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, como o rei de Tiro? Descerás até ao inferno. Isso eu te digo. Se continuares com esse coração tão próximo que ficou absolutamente distante. Se tu continuares com esse coração tão próximo que de tão próximo ficou abismalmente distante. Porque o princípio é esse, Jesus disse. Quem vos der ouvidos, com base nisso que eu vivi e vivo, buscando ser uma ovelha. Uma ovelha que, quando é ovelha do rebanho, ouve a voz do pastor e só segue a voz do pastor, se transforma também no embaixador de Cristo, se transforma também no ministro de Deus, se transforma também nisso tudo exclusivamente
Se for ovelha e se mantiver ovelha, seguindo e ouvindo exclusivamente a voz do pastor. Então a esses que assim forem, que assim sejam e que assim se comportem no mundo, em nome do Evangelho, de verdade e dos vera, Jesus diz, a esses eu digo, quem vos der ouvidos, ouve a mim. Ouve a mim. Por isso eu sou tão exigente em relação aqui, desde jovem, se eu estou ensinando alguma coisa do Evangelho para alguém, eu não admito distração nem brincadeira. O cara está tendo uma chance maravilhosa. E eu me levo a sério em relação a aproveitar as chances que a vida me dá, de como uma ovelha de Jesus, entrar nas casas dos filhos das pais, daqueles que têm desejo de vida, desejo de Deus no coração. E creio que, sendo eu uma ovelha que só repete a voz do pastor, creio que quem me ouve, ouve a Jesus. E creio que aquele que me rejeita por causa do Evangelho, rejeita a Jesus. Se a fonte da rejeição for a incontestável, insofismável, irretorquível palavra do Evangelho que saia da minha boca com o coração quebrantado como de uma ovelha. Aquele que rejeita, não rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Quem, porém, me rejeitar, Jesus diz, é bom saber que não está rejeitando a mim, mas está rejeitando aquele que me enviou. Eventualmente você não quererá encontrar com ele, tendo rejeitado tanta coisa boa. Rejeitado ovelhas mansas de Deus, rejeitado palavras de paz, rejeitado uma vida de pacificação, rejeitado a simplicidade que gosta de ser acolhido e acolhe a qualquer um, com amor, com inclusão. Rejeitado a oportunidade da graça se manifestando como cura, como milagre, como libertação mental, espiritual, como chegada de Deus entre os homens. Rejeitado quem quer que, tendo recebido tanta coisa boa, genuína e verdadeira, rejeite, só pode ser um lobo, só pode ser um diabo, só pode ser uma sombra densa da treva. Porque é inexplicável. É inexplicável que você odeie tanta coisa boa. Senhor Jesus, esse é o mistério da iniquidade, que sendo apresentados a tanta coisa boa, os homens ainda rejeitem a tua palavra, a mensagem, os mensageiros que chegam como ovelhas anjos e anjos ovelhas e que se comportam como Deus em Cristo se manifestou entre nós. Agora, bate em todo mundo com a tua vara, o teu cajado. Fere as ovelhas que estão se corrompendo, para que no quebrantamento elas se arrependam de estarem se tornando lobos ou invejando os lobos. É o que eu te peço, por mim e por todos os meus irmãos e minhas irmãs queridas, em nome de Jesus. Amém.